Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina. Ele é Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos assento para nós nessa noite, né? Eu não canso de dizer que é sempre uma alegria proclamar o Evangelho. É sempre uma gratidão muito grande, né? Falar dele, levar essa esperança que ele traz no Evangelho para nós. Anunciar essa boa nova que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Cristo. É a boa nova que ele veio nos trazer, a boa notícia. Então, hoje nós vamos proclamar a boa notícia que Jesus veio trazer para nós. E que bom, né, que ele reúne o povo dele, né? Ele reúne o povo dele para falar. Jesus fazia muito isso. Jesus entrava nas sinagogas e Jesus falava com aquele povo, com aquela multidão, né? Então, a palavra vai dizer para nós hoje que ele saiu, Jesus saía. Jesus caminhava no meio daquele povo, Jesus caminhava no meio daquelas comunidades. Jesus visitava as comunidades, Jesus visitava todas as áreas daquelas cidades, todas as cidades perto. E Jesus tinha uma tendência de ir para as periferias, né? A Galileia, e ele falava ao povo, e ele conversava com as pessoas. E ao conversar com as pessoas, Jesus trazia para eles ali a boa nova, a boa notícia. Trazia para eles ali alento, trazia para eles ali esperança, renovava a esperança daquele povo ao conversar. E aqui vem dizer que uma multidão o cercou. Jesus saiu e uma multidão cercou Jesus. E uma multidão cerca Jesus porque Jesus tem palavra de vida eterna. Porque Jesus tem para nos dar. Por que a multidão seguia? Jesus ia atrás, cercava. Aqui vai dizer a palavra que ele precisou entrar no lago e assentar-se dentro de uma barca para ele dar conta de atender aos anseios daquelas pessoas. De atender aos anseios daquela multidão. E Jesus não faz diferente conosco hoje. Só que ele não precisa mais, né? Entrar numa barca, ele está aqui no meio de nós. Ele está dentro de nós. Ele está na Eucaristia, todo domingo que a gente vai à Santa Missa, não é? Ele está na celebração do Santo Terço. Ele está aonde 2 ou 3 estão reunidos, ele vai dizer que ele estará no nosso meio. Não é? Então Jesus aqui, a palavra não fala que Jesus ele assentou nessa barca e ele começou a falar com aquelas pessoas. E Jesus usava uma didática, né, para conversar com aquelas pessoas. Jesus usava as parábolas. O que são as parábolas? São histórias. Jesus conhecia aquelas pessoas. Jesus sabia da dificuldade daquelas pessoas. E tinha os apóstolos. Ele caminhava com os apóstolos. Os apóstolos entendiam os mistérios
de Jesus, ainda com toda fraqueza, com toda limitação, para os apóstolos, Jesus podia falar de uma forma aberta, né? Mas para aquele povo, não. Para aquele povo sofrido, que tinha fome e sede de Deus. Ele usava a didática dele, ele usava histórias, né? E Jesus senta aqui, e essa grande história hoje, que é chamada a parábola do semeador. E ele vendo a dificuldade daquelas pessoas, aquele contexto ali de sofrimento. O contexto onde estava Jesus e os discípulos era um contexto de sofrimento. Era um contexto de que eles não estavam compreendendo o que Jesus queria dizer. E ele se assenta. Olha, é interessante que a chave dessa palavra é que Jesus ele se assentou para falar. E nós temos tido tanta pressa, não é? A gente tem tido tanta pressa. A gente não tem parado. Jesus aqui, ele para. Jesus não só assenta, mas ele passa para dentro de um lago, ele entra dentro de um barco. Imagina toda a dinâmica, né? Entrar nesse barco, se assentar, para dizer para nós o quê? Calma. Para dizer para nós, tenha paciência. As coisas vão acontecendo aos poucos, de acordo com a vontade dele, de acordo também com a nossa entrega, de acordo com a nossa busca. Jesus assentou ali para contar para eles essa parábola, né? Para dizer para eles dessa história do semeador. Eu sempre gosto de fazer meu script, né? Meu roteiro aqui de pregação. E aqui o Senhor trazia muito forte no meu coração, assim, os detalhes. Olha, gente, observar os detalhes dessa palavra. À beira do caminho. Um grande detalhe. À beira do caminho. Nós temos caminhado à beira do caminho. Muitas vezes, a gente tem medo de entrar no caminho de Jesus. Não é? Então, a gente tem aí, ó, à beira do caminho. A gente tem ficado. Quantas pessoas têm ficado à beira do caminho? Quantas pessoas a gente tem deixado para trás? Porque não quis entrar nesse caminho, que é verdade e vida. Quando a gente cantou aí na música. Outro detalhe é o terreno pedregoso. Eu acho que todo mundo que conhece esse tipo de terreno pedregoso, né? Quando a gente pisar de pé descalço, fura o pé da gente tudo, não é? Não é assim? Aquele terreno que tem aquele monte de pedrinha. Se você pisar de pé descalço, fere seu pé todinho. A gente fala que é terreno ruim. Terreno pedregoso. Olha o detalhe que Jesus vem nos falar agora, né? O terreno cheio de espinhos. Imagina assim, você vai entrar num terreno cheio de espinhos. Como que você vai caminhar? Como que você vai se locomover? Como é que você vai, né, plantar algo ali? Como é que você vai querer colher algo de um terreno que está cheio de espinho? Olha o detalhe de Jesus, fala para nós. E depois ele vem com a grande notícia de todas, que também existe a terra boa. Que não existe só o mal, que não existe só o coração fechado, que não existe só a terra pedregosa, que não existe só os espinhos, né, a sufocação, a ansiedade, as dificuldades, os medos, mas existe também a bondade. Existe a terra boa. Eu hoje vim tentar entender, eu hoje meditando pela manhã o Evangelho, vim a entender que Jesus quis dizer para a gente assim, que o coração que não estava preparado era o terreno pedregoso, né? Exatamente. E o coração que está preparado foi o terreno fértil, que ouviu a palavra e levou para o coração, né? E acolheu no coração. Exatamente. E quem não está com o coração é o terreno pedregoso que não acolheu a palavra de Jesus, não né? a palavra. Exatamente. Então eu achei hoje de manhã, todo dia de manhã eu faço a meditação do Evangelho e eu entendi assim, né? Porque no final ainda falou, quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça. Então, assim, é exatamente isso. Esse terreno, como eu disse antes, né? A parábola é uma história. Jesus buscava conversar com aquele povo através de história, porque ele sabia que ia ser eficaz a fala dele. Porque se ele usasse de termos sofisticados, palavras difíceis às vezes, né? Se ele usasse outra didática, aquele povo não ia compreender. Mas Jesus era sábio demais. Jesus era simples. Mas Jesus tinha uma sabedoria. A pessoa está com o coração duro, você pode falar que não entra. Mas Jesus falando... Ele fala na parábola, uma vez a pessoa... Quando Jesus fala, ele toca esse coração duro aí. É por isso que ele vem e fecha
dizendo que tem a terra boa, né? Que tem a terra, que tem, e tem jeito. Quando ele nos fala aqui que tem a terra boa, não é só para dizer que o terreno pedregoso vai continuar pedregoso, não. É porque o terreno pedregoso ele pode se transformar numa terra boa, numa terra fértil. E a palavra continua dizendo para nós aqui que essa terra transformada, ela vai dar fruto 100 por um. Uns vai dar 60, outros vai dar 30, de acordo com a minha entrega. Aí tem pessoas que falam, nossa, fulano tem uma vida tão próspera, a vida espiritual que eu digo, e a minha é mais ou menos, de fulano, que é entrega. Se você dá 100% para Jesus, ele dobra, ele triplica. Quanto mais você doa para Jesus, mas ele faz a graça acontecer, mas ele abre portas, mas ele transforma a vida, mas ele cura, mas ele liberta, mas ele te envia também. Porque ele sabe que você vai tocar o coração de alguém ali que ele enviou, não por você, mas por ele que é vivo, né? Por ele que é vivo e vive no meio de nós, não é? Vive no meio de nós. Então, assim, a semente aí, essa semente que ele vem falar com aquele povo e ele fala para nós hoje, é o reino. É o reino de Deus, é a palavra. Essa palavra que foi semeada é a semente. E os terrenos é o nosso coração. É o nosso coração, como Graça traz, né? O coração que está angustiado, um coração que está sufocado, às vezes uma dor escondida, às vezes uma falta de perdão, às vezes um pedido de perdão que não foi liberado, né? Às vezes um perdão que não foi liberado por alguém, às vezes o medo de deixar Deus tocar na sua vida, tirar alguma coisa, os pecados de estimação que a gente costuma, né? Guardar os pecadinhos, a gente costuma guardar, a gente tem medo de entregar para Jesus, porque sim, todos os maus sentimentos. As invejas, né, que as pessoas têm. Que é o próprio tudo pecado. Isso, o coração está fechado, né? Exatamente. Então, assim, essa palavra, que essa semente que foi semeada naquele dia que Jesus conversou com aquele povo, e ainda até hoje, né? Porque o evangelho é novo, ele se renova. Todas as vezes que a gente proclamar o evangelho, que nós vivemos o evangelho, é uma boa nova. Jesus vai nos falar de forma diferente, Jesus vai tocar em nós de forma diferente. E a reflexão tudo que ele colocava no meu coração, assim, é que a reflexão de como nós recebemos e vivemos a palavra de Deus em nossas vidas. Como é que eu recebo essa palavra? Então, a diferença vai estar aí. A chave vai estar aí. O evangelho é proclamado. A Igreja Católica, ela nos dá essa liturgia diária. Então, desde cedo, a gente ouve essa palavra, né? Se você for pesquisar, você escolhe de quem é que você vai ouvir, não é a homilia. Então, desde cedo, a gente está ouvindo essa palavra. Então, aí, o meu coração, como é que eu recebi isso? Como é que eu deixei essa palavra entrar dentro do meu coração? Como é que eu deixei Deus falar comigo? Né? Qual foi a abertura? Eu tive medo, eu me segurei, eu recuei. Essa é a diferença da forma que eu recebo e também da forma que eu vivo. Porque o Evangelho de Deus precisa ser vivido. Não é só pregar, não é só falar, não é só acompanhar. É viver. Como é que eu tenho vivido esse Evangelho? Eu tenho mortificado a minha carne? Eu tenho escolhido mais a Cristo do que a mim mesmo? Eu tenho dito sim sempre para Ele quando Ele me chama? Eu tenho me doado? Eu tenho me gastado? Quantas vezes a gente tem se poupado? Mas Ele é um convite, um grande convite. Ele quer que a gente se gaste. Eu preciso me gastar. Porque quanto mais eu me gasto, mais eu sou inteira em Cristo. Quanto mais eu me gasto, mais eu me levanto em Cristo, mais eu sei que o céu está mais perto de mim. E essa expectativa de céu, como eu falei no início, a expectativa do céu, ela precisa estar dentro do nosso coração. Vai vir as tribulações, vão vir as dificuldades, as doenças, as enfermidades, a dificuldade financeira, a falta de trabalho, a dificuldade na família.
os medos, vai vir tudo isso no nosso coração. Às vezes meu coração vai ficar amargurado, às vezes meu coração vai ficar espinhoso, mas às vezes meu coração vai ficar bom. E a terra, e essa semente que é plantada, né, que foi plantada lá atrás pelos meus pais, na minha vida hoje, eu sei que eu sou fruto pela oração deles lá atrás, de ter me colocado na catequese, de eu ter sido catequizada, né? E hoje a gente vive, então é fruto. Nós estamos aqui, é fruto, é esse fruto, né? E essa reflexão que o Senhor nos chama, né? Essa terra boa é o grande chamado dessa noite para nós. O grande chamado para cada um de nós hoje, ó, que nós sermos essa terra boa. Eu e você precisa ser essa terra. É um convite. É um convite. Eu e você ser essa terra boa para que tudo que a gente plantar, a gente colher, sem por um. Então é uma terra fértil, é uma terra que recebe bem os nutrientes, porque a terra também precisa receber os nutrientes, né? Porque tem terra que você planta e ela não recebe nutriente. E a terra do nosso coração precisa. Qual é esse nutriente? A palavra do Senhor, é a oração pessoal, né? A vida de comunidade. Nós precisamos ter uma vida de comunidade ativa, né? A gente precisa estar ali, ó. Né? Então a gente precisa isso para quê? Para a gente produzir frutos para o reino de Deus. A gente vai produzir frutos, não é para nós. A gente não vai produzir fruto para nós. A gente produz frutos para o reino. Não é? É tudo para a glória de Deus. Amém. É tudo para a glória do Senhor. Nada para nós. Para a glória de Deus. Então, cada fruto que a partir dessa noite, talvez a partir dessa noite, daqui uns dias, vai surgir novos talentos. Vai surgir novos talentos, vai surgir novos profetas, novas profecias, porque o Espírito Santo ele é vivo. E uma vez que ele foi derramado na igreja, ele não é paralisado. O Espírito Santo é vivo, é eficaz. Então, que a partir dessa noite, toda essa nossa vida seja transformada, seja renovada por esse amor. Porque Deus, a base de Deus é amor. Né? A base de Jesus é amor. Então, a parábola, ele é um ensino usado por Jesus para transmitir as verdades espirituais. Então, quando Jesus queria transmitir uma verdade espiritual, Jesus usava uma parábola. Porque ele sabia que ele ia tocar no coração daquele povo. Porque ele sabia que aquele povo ia entender o que ele estava falando. Ele falava com pessoas simples. Jesus não buscava honras. Onde tinha um grande homem, dos grandes do Sinédrio, né? Os grandes fariseus estudiosos conheciam o Alcorão de trás para frente. Sabiam a lei decorada, os grandes homens bem vestidos nas sinagogas. Jesus não gostava de estar perto deles. Jesus ia para a periferia. Jesus ia aonde estava o povo. E Jesus acolhia. Olha a palavra que vinha muito também no meu coração, era acolhida. Olha como é que Jesus acolheu aquele povo. Ele podia falar, eu estou cansado, caminhei o dia todo, tem gente demais, eu não vou atender. Não, ele busca alternativa para que aquele povo fosse assistido. Então, que nós sejamos também esse povo acolhido. Que nós sejamos esse povo que acolhe, que abraça. Né? Às vezes o outro precisa só de um sorriso nosso. Precisa só de um bom dia. Não é? Às vezes a pessoa acorda tão deprimido, com tanta dificuldade, ele só precisa de um bom dia. Aí você dá um bom dia e você cura aquela pessoa. Não é? Então nós somos esse povo que é chamado hoje para viver o Evangelho. Naquela época foram os discípulos e aquela multidão. E aquela multidão hoje somos nós. Nós estamos aqui porque nós ouvimos dizer que aqui ia passar Jesus. Não era só uma reza do texto. Eu ouvi dizer que na casa de Dona Cida, seu João, essa noite, vai passar Jesus. Jesus vai passar lá e eu vou. Eu quero experimentar Jesus. Porque eu quero estar perto de Jesus. Porque eu amo estar perto de Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Então, assim, eu quero concluir dizendo para vocês que não existe nada impossível para Deus.
Nada é impossível. Se você sente que o seu coração não acolhe a palavra, você tem dificuldade de acolher a palavra e colocá-la em prática, não duvida que ele é capaz de transformar qualquer terreno em terra boa e fértil. Amém. Cada um de nós dá fruto 100 por 1. Não é 60 por 1, não é 30 por 1, não. É 100 por 1. A promessa é fruto 100 por 1. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças seja louvado. Com a música. E com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar, eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Orarei também, minha mãe. Eu me ofereço inteiramente tua voz, me em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que eu sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como filho, propriedade vossa. Amém. Como filho, propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de Nossa Senhora e todos os seus títulos, hoje aqui com o título de Mãe Peregrina, que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre nós, sobre nossas famílias e sobre o pão nosso de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.